Buenos dias a todos e todas. Então, aqui que está falando é a professora Priscila Almeida e hoje nós vamos estudar o módulo 5 da nossa apostila, tá bom? Vamos aprender sobre os pronombres personales e verbos em presente de indicativo, tá? Então, nós vamos conhecer esses aspectos gramaticais que são de suma importância na língua espanhola. Primeiramente, nós vamos conhecer os pronomes pessoais, né? Então, quais são os pronomes pessoais? Para que eles servem, né? Então, os pronombres personales são aquellas palavras que servem para nombrar a las personas sin decir su nombre. Então, quando eu quero nomear, né, dar um nome a uma pessoa sem falar o nome dela, eu posso simplesmente utilizar o pronome pessoal, né? Então, se eu quero falar de mim, mas eu não quero usar meu nome, então eu falo Joe. Eu quero falar de você, mas eu não quero usar seu nome, então eu falo tu. E assim por diante, tá bom? Então, os pronomes pessoais, eles também são de suma importância para a conjugação verbal, né? Então, é de acordo com as pessoas, né? Como no caso a primeira, a segunda e a terceira pessoa do singular e do plural, que são feitas as conjugações verbais, tá bom? Então, vamos lá, vamos conhecer esses pronomes, né? Estes pronombres personales e algumas curiosidades a respeito deles, tá bom? Existem pronomes além do que estão aqui nessa imagem, mas eu vou anotar para vocês aqui do lado, tá certo? Então, a primeira pessoa do singular, né? Primeira persona del singular is yo. Yo vai ter uma tradução literal para português como eu. La segunda persona de singular es tu ou vos, ok? Que seria traduzido literalmente para você, informal. Aí você pode me perguntar, mas por que vos, né? Porque tem essa outra forma além do tu. Então, em espanhol, a grande maioria dos países, né, da Latinoamérica, então os nossos vizinhos, a grande maioria deles tuteia. Então, eles utilizam o tu para falar, né, informalmente, ok? Então, a maioria usam tu quando eles querem se comunicar com alguém de maneira informal. Porém, a Argentina e alguns outros países, tá, vizinhos, eles utilizam uma forma diferenciada, certo? Que é o bolso. Então, eles bolseiam. Eles usam o bolso para se comunicar, para falar informalmente, ok? Então, existe esses dois usos. Aí, informalmente. Vocês podem perguntar, professora, mas qual está correto, né? Se eu quero falar com alguma pessoa de maneira informal, usar o tu ou usar o vos. Depende da região onde você estiver, depende do país para onde você vai ou da pessoa com que você está falando, né? Então, aqui a localidade essa pessoa pertence. Então, sempre é bom você perguntar qual, né? Qual o modo que eles usam, né? Qual o pronome de tratamento ou pronome pessoal que eles vão estar utilizando para situações informais ou situações formais, tá bom? Para que vocês não venham a cometer algum erro. Porém, se vocês fizerem isso, por serem estrangeiros, geralmente vocês vão ser compreendidos, né? A pessoa vai entender que você está usando um pronome diferente por não ser nativo daquela região, ok?
Então, agora vamos para a terceira pessoa do singular, que é, no caso, são 3 pessoas na terceira pessoa, que são ele, ella e usted, que traduzido literalmente é ele, ela, você, formal. Por que eu digo você formal? Porque em espanhol, essa terceira pessoa, em português a gente poderia usar senhor ou senhora, tá? Mas em espanhol existe uma palavra específica, né? Existe senhor e senhora, tá? Então, usted não seria senhor ou senhora. Usted é literalmente um você formal, né? Então, quando eu quero falar com uma terceira pessoa, né? Quando eu quero falar com outra pessoa e eu quero expressar formalidade, eu utilizo o usted. Geralmente conjugando os verbos na terceira pessoa do singular ou do plural, tá bom? A gente vai ver isso assim que terminar. Então, aqui, ó. Aí, tudo bem, tem os ter. Então, professora, no caso, só quero falar de maneira informal, eu vou usar o tu ou vos. E se eu quero falar de maneira formal, eu vou usar os ter. Como regra geral, sim, tá? Como regra geral. Porém, a mesma coisa, vocês têm que conhecer a região para onde vocês têm interesse de ir, ou com as pessoas que vocês devem falar, que vocês querem falar, né? Às vezes você fala com alguém no chat, em algum jogo, ou, enfim, tem amigos que moram fora. Sempre é bom perguntar. Por quê? Também existe localidade que os TDAN. Então, existem locais que usam os T, né, regiões, para falar informalmente, ok? Então, sempre é bom conhecer. Como regra geral, né, tu e vos para informal e os T para formal, tá? Mas, dependendo de variações regionais, isso pode ser alterado, tudo bem? Então, primeira persona dele singular, yo, segunda persona dele singular, tu ou vos, terceira persona dele singular, ele, ella, usted. Agora vamos para o plural. Então, a primeira persona del plural é nosotros, nosotras, que é equivalente a um nós. Aí vamos para a segunda pessoa, a segunda persona de plural, que es vosotros, vosotras, que seria equivalente a um vocês informal, ok? E a terceira pessoa, né? A terceira persona del plural, no caso, las terceras, ellos, ellas, ustedes, ok? Que a gente vai traduzir literalmente para eles, elas e vocês, informal. Formal, perdão. Ok? Por quê? Lembrando que, do mesmo modo, se o país os TDAR ou tutear, vocês vão ter que ter esse conhecimento anterior, tá? Para adequar essa informalidade. Porém, por regra geral, mais uma vez eu digo que o que a gente adota é que vosotros é informal e ustedes formal, tá bom? Como tu e vos informal e usted, no caso, como formal. Tudo bem? Então vamos lá. Aí vem aqui, ó.
verbos em presente de indicativo. Então, primeira coisa, né? Os verbos, não apenas em espanhol, mas em português, geralmente eles geram algumas confusões, né? Porque a gente não aprende a conjugar os verbos tão bem em português. Então, existe uma certa deficiência quando nós vamos para uma língua estrangeira, tá? Mas isso é normal e tudo é questão de prática, né? Com o tempo, com a prática, a gente consegue ter uma melhor habilidade nas questões verbais, tá bom? Então, o presente do indicativo, primeiramente vamos ver o tempo, né? O tempo presente, ele vai falar de ações, né, ou estados que acontecem, né, de maneira real, ok? Então, ele vai indicar fatos, ele vai indicar ações, indicar estados, né, de uma pessoa ou de uma coisa. E o modo indicativo, né, como eu disse, ele vai indicar. E o verbo presente de ações ou situações que estão acontecendo no momento presente, né? Estão acontecendo agora, tá bom? Aí vem aqui, ó. Além do indicativo, existem, né, também alguns outros modos verbais, como, por exemplo, vem aqui o caso do condicional, né? Dele condicional, que é um modo verbal que tem aqui transcrito um exemplo, né? Se pudiera, me casaria com Andrés. Então, se pudesse, eu me casaria, né? Esse se, ele é uma partícula de dúvida, né? Então, se é uma possibilidade, ok? Então, nesse caso, a possibilidade seria potencial, né? Então, tem uma grande chance de acontecer. E além do modo condicional, a gente viu indicativo, condicional, também tem o modo subjuntivo, certo? Que o subjuntivo, ele ao contrário do indicativo, ele não vai falar de fatos, né? Ele não vai indicar situações, ele vai falar de dúvidas, né? Ele vai falar de suposições, de incertezas, tá bom? Mas por hoje a gente vai aprender o modo indicativo. Então fixem no modo indicativo, que é aquele que vai estar indicando fatos, né? Vai falar de maneira mais concreta. Aí nós vamos ver aqui, vamos conhecer alguns verbos hoje, tá? Aqui tem a listinha dos verbos ser, estar e tener. Nós vamos aprender também sobre o verbo haber, que é um verbo que é muito utilizado em espanhol e que existem muitas dúvidas, tá bom? Então já vou abrir aqui com vocês um slide para a gente ver, conhecer esses verbos e os seus respectivos usos. Rapidinho. Só compartilhar aqui a próxima tela. E vamos lá. Então, em espanhol, né, existem vários verbos. E... Ok. Só um minutinho. Pronto, voltou. Então, tem vários verbos, né? E esses três aqui, no caso, vão ser quatro, né? Que nós também vamos ver o verbo ser. São verbos muito utilizados. Eles são verbos bem pontuais, porque eles vão ter situações, né? Eles vão ter momentos específicos de uso. Por exemplo, el verbo tener. O principal uso do verbo tener, que é o verbo ter, é de possessão, de posse, né? Então, você usa o verbo tener, conjugado, para falar de posse, né? De algo que pertence a você ou pertence a outra pessoa, tá? Porque a gente viu que são três pessoas, né? No singular e no plural. Então, ou pertence a você ou vai pertencer a outro. Mas ele vai definir posse. Então, o exemplo do verbo tener é de uma tarta, então de uma torta. Aí tem aqui o exemplo. Tengo una tarta en la mesa. Então, esse tengo já deixa subentendido que a torta é minha, porque o verbo tener está conjugado na primeira pessoa do singular, yo, né? Então, quem é que tem essa torta? Eu, então ela me pertence.
e ela tá na mesa, né? Então, tenho una tarta na mesa. A torta tá na mesa, ok. Porém, ela é minha, tá? Então, define posse. Aí vamos para o verbo haber. Então, haber é o verbo existir em português. Então, como em português, ele vai falar de existência, né? Nesse caso, o verbo haber, nós utilizamos geralmente quando nós não conhecemos, né? O nosso interlocutor não conhece, ele não sabe do que a gente está falando, né? A gente, ou ele de fato não sabe, ou a gente pensa, né? Que ele não sabe, né? Então, assim, ó, lo usamos para identificar elementos que pensamos que não conhece nosso interlocutor. Então, se a gente acha que ele não conhece, nós utilizamos o verbo haber. E é apenas para, vamos dizer assim, para demonstrar que existe alguma coisa ali, certo? Mas não vai especificar de quem é essa coisa, ou esse objeto, tá bom? Então, aqui vem um exemplo, né? Mesmo exemplo da torta. Hay una torta en la mesa. Hay uma tarta em uma mesa, tá? Então, aqui está apenas informando para o interlocutor que provavelmente não sabe essa informação de que existe uma torta na mesa, tá? Mas é apenas informativo. Não está designando, não está dando informação mais contundente, tá bom? Então, para falar que tem alguma coisa, existência. E o verbo estar, ele vai falar de localização. No caso, a gente está falando aqui dos principais usos, mas não são os únicos, tá? Nós vamos ver outros usos daqui a pouquinho. Então, ele vai falar de localização. A gente vai usar para elementos, né, para objetos ou coisas que são conhecidos pelo nosso interlocutor, para que a mensagem ela seja compreendida, tá? Por exemplo, se eu falo assim, la llave, então a chave, está em la mesa. Se eu falo isso, o meu interlocutor, a quem está me ouvindo, tem que saber que chave é e tem que saber que mesa é, né? Ele tem que conhecer para poder localizar o objeto ou a coisa, ok? Então, aqui o exemplo, mesmo exemplo da torta, ó, la tarta está en la mesa. Então, quem está me ouvindo sabe qual é a torta e sabe qual é a mesa. Então, a pessoa vai conseguir localizar o objeto ou a coisa de que eu estou falando. Aí vamos aqui. Vamos conhecer esses três verbos, né? Que verbos são esses? Como eles se comportam? Tá? Então, primeiramente nós vamos ver que o verbo tener e o verbo haber são verbos irregulares. Aí você vai falar, como assim, professor? Irregulares? Não estou entendendo, tá? Então, nós vamos ver aqui, ó, o verbo tener, ele é um verbo de segunda conjugação. O que seria isso? Verbos terminados em AR, verbos regulares terminados, regulares e irregulares, né? Em AR, seriam verbos de primeira conjugação. Primeira conjugação. São os terminados em AR, tá? Quando eles estão no infinitivo. Segunda conjugação. Conjugação. Verbos terminados em ER no infinitivo. Vou já explicar para vocês. E terceira conjugação, verbos terminados em conjugação, terminados em IE, ok? Essas aqui são as três terminações padrões para verbos em espanhol, tá? Verbos no infinitivo. Então, o que quer dizer isso? O infinitivo é a forma original do verbo, tá? Então, é quando o verbo ainda não está conjugado. Então, quando o verbo não está conjugado, por regra geral, ele tem que terminar em AR, ER ou IR.
Se ele não termina com essas 3 partículas, significa que ele está conjugado em alguma das pessoas, em alguns dos pronomes pessoais, certo? Então, vamos lá. Deixa eu botar para baixo para não confundir muito vocês. E o verbo, verbo tener, ele é um verbo irregular. Por quê? A gente vai descobrir agora. A gente viu as terminações, né? A, R, R e R. Para saber se o verbo é regular ou não, a gente separa, né, aqui, ó, a terminação do radical. Então, essa parte aqui do texto, né, essa parte da palavra é o radical, ou a mesma coisa da raiz em português, certo? Então, seria a raiz da palavra, tá? Então, essa parte aqui, anterior à terminação, é o radical. Quando o verbo conjugado mantém o radical, certo? Mantém essa parte aqui e muda apenas a terminação. É um verbo regular. Porém, se vocês observarem aqui o verbo tener, ele passa de T-E-N para T-I-N. Então, ele mudou, tá vendo? Ele teve uma mudança nessa parte inicial aqui, no radical. Então, nesse caso, ele é considerado um verbo irregular. Ele não tem uma regularidade. Ele vai mudar. E isso, para considerar regularidade ou irregularidade, se em uma das pessoas, né? Se na primeira, segunda, terceira pessoa do singular ou do plural houver mudança no radical, isso significa que ele é irregular. Mas, professora, mudou só em um, não tem problema. Se mudou, ele perde a regularidade, tá bom? Então, o verbo, ele verbo tener, conjugado na primeira, segunda e terceira pessoa do singular, es. Yo tengo, tú tienes, ou vos tienes, né? Él, ella, usted tiene, nosotros tenemos, vosotros tenéis, ellos, ellas, ustedes tienen. Então, a terminação padrão é essa aqui. O, es, e, hemos, eis e en. Aí vamos agora para o verbo estar. Tá? Então, o verbo estar, a gente vê aqui, ó, marca, separa a terminação, tá vendo? É um verbo de primeira conjugação. E a gente observa aqui, ó, que esse e, esse t, ele se mantém, tá vendo? Em todas as conjugações, em todas. Ó, as 6 pessoas, né, nas 3 do singular e nas 3 do plural, ele manteve. Então, ele é um verbo regular. Ele tem uma regularidade, porque ele vai mudar apenas a terminação, tá bom? Então, vamos lá. Verbo estar. Yo estoy. Tu estás. Él ou ella, usted está. Nosotros estamos. Vosotros estáis, ellos, ellas, ustedes están. A gente vem aqui agora para um verbo, né, que ele é um verbo bem particular, que é o verbo haber, né? Então, ele verbo haber, ele é um verbo impessoal. O que quer dizer isso? Impessoal. Ele não vai fazer referência a nenhuma pessoa, tá? Então, aqui a gente viu que faz referência a uma pessoa, né? Eu, você. E no verbo haber, ele não vai fazer referência a pessoa alguma, porque ele é impessoal. Por ser impessoal, ele não cambia, ele não muda. Então, ele não é um verbo que ele vai ser conjugado, tá? Então, o verbo haber, em presente de indicativo, ele passa a ser ai, tá? Vocês também podem observar que é um verbo irregular, porque ele sai de h, a, b, para h, a, e, ou y, tá? Então, existe essa diferença desse verbo, que é um verbo em presente do indicativo, ele é um verbo impessoal, tá bom? Então, vamos lá. Vamos ver aqui agora mais exemplos, né, de usos. Então, aqui, ó.
Mais exemplos de como a gente pode estar usando os verbos tener, haver e estar, tá? Então, o verbo tener, ele pode vir, né, junto com um artigo e junto com o substantivo, certo? E ele pode vir com um artigo tanto definido quanto indefinido. E com o nome, né? Substantivo vai ser nomes, tá bom? Então, tienes, o verbo aqui conjugado, el, artigo definido, móvil, substantivo, roto. Então, tienes, tu, no caso, tienes el móvil roto. Você tem o celular quebrado. Aí vem aqui, ó. Tengo unas gafas de sol. Então, unas, artigo indefinido, gafas, óculos e, no caso seria o substantivo, de sol. Tengo, então, yo, tá? Então, tá definindo a pessoa. Também pode vir com um número. Por exemplo, 1, 2, 3. E acompanhado de substantivo. Então, tiene dos, numeral dos, né? 2 a quantidade, gatos, tá? Então, tiene tu. Ele também pode vir acompanhado de indefinidos, né? Então, a partícula de indefinição, por exemplo, pouco, mucho, algo, nadie. Então, pouco, muito, algo, ninguém. E um substantivo. Então, tenés mucho dinheiro, tá? Então, ele pode vir com essas construções, né? Ele pode vir acompanhado de mais de uma partícula. E ele também pode vir somente acompanhado de um substantivo, tá? Então, tenemos frio. Tenemos quem, né? Nós outros. Então, nós temos frio. Tienen deberes, certo? Então, eles têm deveres, tá? Então, ele tanto pode vir com mais de uma partícula, quanto pode vir apenas com substantivo. O verbo haver, né? Ele pode vir junto com um artigo indeterminado. Então, no caso, o artigo indefinido, como a gente aprende, né? Como una, unos, unas e um substantivo. Então, aí, ai, unas sillas, certo? Então, aí, né, existem algumas cadeiras, tá? Nesse caso, vocês veem que não muda, né? Aqui é um plural e não vai mudar porque ele não vai concordar com a pessoa. Ele apenas vai relatar, né? Então, fala da existência sem mudar o gênero e sem mudar o grau. Então, aqui, ele também pode vir junto com número e substantivo. Então, hay 3 bicis rojas. Então, existem 3 bicicletas vermelhas. Ele pode vir também com indefinido e substantivo. Então, hay pouca gente aqui. Então, está indefinido, né? Uma quantidade de pouco ou muito, que isso é uma questão de percepção, ok? Não é uma questão métrica. Então, é indefinido. Então, existe poucas pessoas aqui. E ele pode vir junto de substantivo plural ou incontável, tá? Então, quando é uma coisa que é plural, então não é singular, então tem mais de uma, ou é uma coisa que você não tem como contar, não tem como quantificar. Então, hay chicas ou hay gente, tá? Porque se fosse o verbo tener ou o verbo estar, que eles são verbos que são conjugados, são verbos pessoais, aqui mudaria porque chicas, né? Então, chicas são elas. Então, seria aqui a terceira pessoa do plural. Então, seria alterado. Porém, o verbo haver, ele é impessoal. Então, ele não vai mudar, independente de ser plural, singular, tá? Então, ele não vai se referir a uma pessoa. O verbo estar, então, ele pode vir também junto com artigos, só que no caso, o verbo estar ele tem que vir com artigos determinados. El, la, los, las. E com substantivo. Por que determinados? Porque a gente
viu, né, no quadro anterior, que o interlocutor ele deve conhecer. Então, a gente vai determinar o que a gente quer falar, né? Não é uma coisa aleatória, tá? Ou a gente não quer dar impessoalidade, a gente quer que realmente seja algo determinado, algo pessoal, algo que a pessoa saiba da existência. Então, vou usar o artigo determinado ou o artigo definido, tá? Que é a mesma coisa, e o substantivo. Então, aí estão las sillas, tá? Então, isso aqui mostra que o interlocutor, ele conhece a informação, porque aqui está definido, né? Então, aqui fica subentendido de que é uma informação compartilhada entre o emissor e o interlocutor. Ele também pode ser utilizado com lugar, né? Com partículas que demonstram lugar ou localização, que é o seu uso principal, como a gente viu na tela anterior. Las tartas están aí. Então, aqui é um demonstrativo, estão aí. El baño está arriba. Então, não está embaixo, está determinando, está em cima. El móvil, então o celular, está en la mesa. Então, aqui está mostrando a localização. Também pode vir com possessivos, né? Mi, tu, su. Então, allí está mi livro. Tá? Então, eu posso enfatizar, mas aqui o possessivo vai vir no objeto, tá bom? Não vai ser na conjugação, porque aqui, ó, quando a gente fala de posse, né, que é meu, né, no verbo tener, o verbo vai ser conjugado, mas você não precisa usar uma partícula possessiva, vai ficar subentendido. Nesse caso aqui, a possessiva, ela vai ser referente ao substantivo, e não, no caso, ao verbo, tá bom? Então, aqui está, ele pode vir junto com o possessivo, mas ele vai estar demonstrando, né? Ele vai demonstrar que algo está ali. E, no caso, o possessivo é que vai definir a quem pertence o objeto, ok? E também pode vir junto com o nome de pessoas. Olá, está Juan? Então, está. Então, aqui está perguntando também a posição. Ele está ou não, né? Está em casa ou está em algum outro lugar. Tá bom? Então, ali foram os verbos haber, tener e estar. E agora a gente vai ver mais um verbo, que é o verbo ser. E o verbo ser e estar também são amplamente utilizados em espanhol, tá? E são verbos que geram algumas confusões de uso, tá bom? Então, a gente vai ver aqui as suas principais características e os principais usos desses dois verbos, tá bom? Então, o verbo ser, ele vai falar de identidade. Por quê? Identidade é uma coisa que não muda, é uma coisa que é permanente, né? Então, sou Priscila. Então, eu sou Priscila. É uma coisa que não vai mudar, tá? Mesmo que eu mude meu nome, né? Vai que eu queira mudar meu nome, mas o meu nome original, a minha identidade, né? Ela vai pertencer, ok? Porque eu vou ter um registro lá de que eu me chamava Priscila, tá? Mas, em geral, a gente não muda a identidade. A gente sempre vai ser a mesma pessoa. Sou Priscila, tá? A origem, isso aqui, de fato, é algo imutável, né? Por exemplo, sou brasileira, né? Eu sou brasileira. Eu nasci no Brasil. É uma coisa que não vai mudar. Porque eu nasci e é algo permanente, tá? Eu posso ter uma nova nacionalidade? Posso. Porém, isso não vai apagar que eu sou brasileira, tá? Então, é uma coisa que permanece, que não muda. Profesión. Sou professora, tá? Então, eu sou professora. Por quê? Eu me graduei para exercer essa função, tá? Mesmo que eu não esteja, né, atuando, então você pode não estar atuando na sua profissão, mas isso não muda que você
é formado ou é apto para aquela função, tá certo? E vem também falando de características permanentes, como aqui, sou rubio, né? Então, sou loiro. Eu não sou loira não, né? Mas aqui o exemplo diz, né? Sou rubio. Então, é uma característica permanente. Essa pessoa é loira, mas ela pode mudar, né? E estar com outra cor de cabelo, por exemplo. Então, ela pode dizer assim, ó, soy rubio, pero estoy moreno, tá? Então, assim, a característica que não muda é utilizado o verbo ser, certo? Então, aquela que é permanente. Aí vem aqui para o verbo estar, né? O estar, a gente viu ele agora há pouco tempo, e aqui tem mais alguns outros usos dele. Então, ele pode falar de características temporais, né? De coisas que mudam, ok? É uma coisa temporária, não é uma coisa permanente. Então, aqui, ó, estou de buen humor. Eu estou de bom humor, mas eu posso mudar, né? Eu posso ficar de mau humor rapidamente ou voltar a estar de bom humor, tá? Então, o estado de ânimo, ele pode mudar. Estou cansado ou cansada. O cansaço também é algo mutável, né? Você não é cansado, né? Não é um estado permanente. Você não nasceu cansado e vai morrer cansado. A menos que você seja asmático, aí seria outra coisa, né? Aí é uma coisa crônica, aí seria assim, quando é algo crônico, você pode usar o verbo ser, né? Tipo, eu tenho alergia, né? Então, sou alérgica. É uma coisa, tá? Porém, nesse caso aqui, de estado, ele é mutável, tá bom? Então, se é permanente, no caso fosse algo crônico, usaria o verbo ser. Mas nesse caso é um cansaço temporário. E estou acompanhado ou acompanhada. Eu posso estar acompanhado ou acompanhada e logo estar desacompanhado ou desacompanhada. É igual a casamento, né? Então as pessoas erram muito quando vão falar do seu estado civil. Tanto que o nome é estado civil, né? Então é um estado. Você está casado ou está casada, tá? Não é uma característica imutável, porque isso pode mudar, tá? Você pode, a questão, né? A pessoa pode ficar viúva, pode haver uma separação, né? Então é algo que é mutável, não é uma coisa imutável. E também serve para localização, que a gente viu anteriormente, né? Que é um dos principais usos do verbo estar, é para localização, né? Então, estou en el parque. É um estado que também é mutável, né? Porque, tipo, eu estou no parque agora, mas daqui a pouco eu posso estar em outro lugar, tá? Então, deixa eu parar aqui só um pouquinho, para a gente voltar lá para o material, tá? Rapidinho, fiquem aí. Pronto. Então, voltou. Certo? Então, a gente viu esses verbos. Agora, vamos só conhecer como é que é esse verbo ser, né? A gente viu os usos do verbo ser, mas não conhecemos o verbo ser ainda, né? A conjugação dele. Então, ó, o verbo ser é um verbo irregular. A gente vai ver aqui, ó, que a raiz dele, o radical, seria só o S. Porém, ele sai de S para E. Tá vendo, ó? Então, ele não tem regularidade, ele é um verbo irregular. Então, o verbo ser conjugado seria yo soy, tú eres, él, ella, usted es, nosotros, nosotras somos, vosotros, vosotras sois, ellos, ellas, ustedes son, tá? Então, aqui vem mais exemplos de verbos regulares, como mostrei para vocês, né? Vocês conseguem observar agora já essa questão do radical, né? Aqui, ó, mantém igual, só muda a terminação. Mantém igual, só muda a terminação. E aqui da mesma forma, igual, mudando apenas a terminação, tá? E a terminação, ela vai ser padrão, tá? Então, os verbos regulares, todos os verbos regulares, em presente do indicativo, terminados em AR, eles vão
tirar a terminação, né? Vai remover a terminação e vai adicionar o, as, a, amos, as, a, de acordo com o pronome pessoal. Todos os verbos regulares terminados em ER, eles vão remover a terminação e adicionar o, es, e, emos, eis, en. E todos os verbos regulares terminados em R, eles vão remover a terminação e vão adicionar o, es, e, imos, is, en, tá? Então, essa daqui seria a regra de conjugação dos verbos regulares no presente do indicativo. E a gente tem aqui só uma curiosidade, né, que vocês aprenderam já os artigos definidos e indefinidos, né, e hoje a gente aprendeu os pronomes pessoais. Então, o ele, sem tilde, então sem o acento agudo, ele é um artigo definido masculino singular. Então, é o equivalente a um o, né? Se olvidou traer el libro, né? Então, el libro, o livro, né? Porém, se eu colocar um acento, ele sai de o, sai de artigo definido para pronome pessoal em terceira pessoa, né, do singular. Então, com acento, com latilde, ele passa a ser ele, né? Então, isso pode dar uma confusão na hora da escrita, né? Se eu colocasse aqui, ó, se olvidou traer ele com acento livro. Então, ele livro, você fica, oi, como assim, né? Então, cuidado com os acentos, porque um acento, que nesse caso aqui é um acento especial, que a gente chama de diacrítico, esse acento, né, que são palavras exatamente iguais, mas apenas com o acento, que no caso, por regra, esse acento não existiria, mas para mudar o seu significado, ele é adicionado, então um acento pode mudar o sentido da palavra em algumas palavras específicas, tá bom? Então aqui tem algumas atividades para vocês poderem fazer, né? Então vocês fazem, podem fazer no caderno de vocês ou digitar para praticar essa conjugação verbal, tá? E qualquer dúvida, estamos à disposição. Besitos e hasta pronto.